Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha querida irmã, meu querido irmão, que alegria ter você aqui conosco. Você que me acompanha diariamente, às 6 horas da manhã, sempre buscamos estar aqui com um vídeo novo, com alguma meditação nova do Santo Evangelho e também uma reflexão baseada no livro Falar com Deus. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem em frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus estava em terra. Eles viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada. A respeito dos pães, o coração deles estava endurecido. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Quando os magos se foram embora, a Virgem e José comentaram certamente com alegria os acontecimentos daquele dia. Depois, no meio da noite, Maria acordou chamada por José e soube da ordem do anjo: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica ali até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para lhe tirar a vida." Era o sinal da cruz no fim de um dia repleto de felicidade. Maria e José saíram de Belém apressadamente, abandonando muitas coisas necessárias que, numa viagem longa e difícil, não podiam levar consigo, e dominados, além disso, pela inquietação de estarem sob a ameaça da morte. A viagem não podia ser cômoda. Vários dias de caminhada por sendas inóspitas, com o temor de serem alcançados na fuga, mais o cansaço e a sede através das regiões desérticas. A fronteira do Egito estava aproximadamente a 1 semana de distância, a calcular pelo passo a que podiam avançar. Sobretudo se, como é mais provável, enveredaram por atalhos menos frequentados. Foi uma viagem extenuante que Deus Pai não quis poupar aos seres que mais amava. Talvez para que também nós entendêssemos que não há dificuldade de que não possamos tirar muito bem. E para que soubéssemos que estar perto de Deus não significa sermos poupados à dor e às dificuldades. Deus só nos prometeu serenidade e fortaleza para enfrentá-las. Seguiram apressadamente o caminho que o anjo lhes havia indicado, cumprida em todas aquelas circunstâncias a vontade de Deus. José não se escandaliza nem diz ao anjo: "Isto parece um enigma, e ainda há pouco me davas a conhecer que ele salvaria o seu povo, e agora não só não é capaz de salvar-se a si mesmo, como somos nós, que temos que fugir, de empreender uma viagem e suportar um longo deslocamento. Isso é contrário à tua promessa." José não raciocina desse modo, porque é um varão fiel. Simplesmente obedeceu, com a fortaleza necessária para tomar as rédeas da situação e mobilizar todos os meios ao alcance para ultrapassá-la, confiando plenamente em que Deus não o deixaria só. Assim devemos nós fazer em situações difíceis, talvez extremas, sempre que nos custe ver a mão providente de Deus Pai na nossa vida ou na daqueles que mais prezamos, ou quando nos pedem uma coisa que pensamos não ser capazes de dar. No dia seguinte à sua eleição como Papa, dizia João Paulo I: "Ontem de manhã fui assistindo a votar tranquilamente. Nunca teria imaginado o que ia acontecer. Mal começou o perigo para mim, os 2 colegas que estavam ao meu lado sussurraram-me palavras de alento. Disse-me um deles: 'Ânimo, se o Senhor nos dá um peso, também nos dá a ajuda necessária para carregá-lo.'" Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria ter aqui você conosco nessa companhia. Você que me acompanha diariamente, você que tem compartilhado esse conteúdo, eu agradeço, rezo por você. E sabemos que, se você hoje está passando por um momento de dificuldade,
tenha noção, confie, peça a Deus a graça da confiança, né? Assim como José ouviu a voz do anjo e confiou para tirar o menino dali e levar à terra do Egito, confiemo-nos de que Deus Pai há de nos ouvir. Todas as nossas preces e pedidos são ouvidas por Deus Pai e são atendidas de acordo com o tempo que Deus achar oportuno. Eu vos agradeço, Deus os abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.